Olá, boa noite. Eu sou Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Marcelo Ramos é presidente da Comissão Especial da Proposta de Emenda Constitucional da prisão após condenação em segunda instância. Ele é advogado, professor, está em seu primeiro mandato e também foi presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Deputado Marcelo Ramos, boa noite, muito obrigado por estar aqui. Eu começo perguntando, o que é essa tal proposta de emenda constitucional da segunda instância? Por que o Brasil precisa disso? Primeiro, boa noite, Fernando, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores do Poder em Foco. E o Brasil vive um sentimento de impunidade muito grande. No Brasil, o tempo que ocorre entre o acontecimento do crime e a execução da pena de prisão é muito distante. Por quê? Porque da decisão do juiz de primeira instância cabe recurso para o tribunal, que cabe recurso para o STJ, que cabe recurso para o STF, sem que exista um prazo para esses julgamentos. Então, o que acontece? Muitas vezes o crime é cometido e a distância do acontecimento do crime para o início da prisão já gera um sentimento de impunidade. Mas, às vezes, acontece pior. Às vezes, a distância do cometimento do crime para o início da execução da prisão faz com que a prescrição chegue antes. Ou seja, a pena deixa de valer. Ele acaba não sendo preso quando deveria ser preso. Mas isso não é um problema só do nosso sistema processual penal. Isso é um problema do Poder Judiciário brasileiro. Também incomoda muito a população, Fernando, a impunidade de um trabalhador que tem direito a um crédito trabalhista e morre antes de conseguir receber, por conta desse sistema recursal. Também causa um sentimento muito grande de impunidade um empresário que tem um tributo cobrado indevidamente pelo Estado e não consegue reaver esse tributo. Vai à falência antes de reaver o tributo. Então, o problema da lentidão do sistema judiciário e do exagero recursal no Brasil, ele não gera só impunidade penal, ele gera impunidade civil, trabalhista. Por isso, a PEC que nós estamos discutindo, que é a PEC 199, ela tem como objetivo mudar o trânsito em julgado no direito brasileiro para todas as ações para a segunda instância. A PEC, proposta de emenda constitucional, como o senhor fala, número 199, não é que ela vai apenas permitir que pessoas condenadas duas vezes, por dois colegiados de juízes, ela vá para a prisão, mas vai permitir também que pessoas que querem ter seus direitos demandados e cumpridos pelo Estado recebam também esses direitos. Mais rápido. Nós vamos entregar ao povo brasileiro um poder judiciário penal, trabalhista, tributário, precatório mais rápido. E um poder judiciário mais rápido significa um poder mais efetivo e nos dar a chance das pessoas voltarem a confiar nas instituições. Como é que vai confiar na instituição Poder Judiciário um cidadão que reclama um direito trabalhista, um cidadão que às vezes reclama um divórcio e tem que esperar 5, 10, 20 anos? Eu tenho um caso muito pessoal, eu perdi uma filha e com 3 meses de uma meningite que, sob meu entendimento, isso é uma decisão que a Justiça vai fazer, foi um erro médico. O processo dela foi julgado no dia que ela completaria 14 anos. Foi julgado no Tribunal de Justiça do meu estado do Amazonas. Ou seja, demorou 14 anos para julgar na segunda instância. E a empresa ainda recorreu para o STJ e para o STF. Nós não podemos conviver com um poder judiciário assim. É preciso dar soluções mais céleres para que as pessoas confiem nas instituições. E nós daremos. Por algum tempo, foi possível executar a pena depois da condenação em segunda instância. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, o Supremo Tribunal Federal resolveu entender de outra forma, o ex-presidente Lula foi solto. Muita gente diz que essa emenda constitucional foi feita por causa do ex-presidente Lula. É verdade? Um bom começo para fazer uma lei ruim é personalizar a lei. Então, eu não discuto quem ela vai prender.
eu discuto que ela precisa aproximar a execução da pena do cometimento do crime. Então, para mim, é absolutamente impessoal. Agora, eu acho que vale a pena registrar o que aconteceu no STF. Na verdade, o STF, até 2016, entendia que não podia prender. Em 2016, por maioria simples, 6-5, passou a entender que podia prender. Em 2019, mudou o quórum, trocou o ministro, por maioria simples também, entendeu que não pode prender. E se nada for feito pelo Poder Legislativo, que é quem tem a função de elaborar e de preencher lacunas da lei, eu não tenho dúvida de que no final de 2020, com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, que votou pela não prisão e a assunção de um novo ministro, a tendência é mudar de novo o entendimento. Nós não podemos ter um poder judiciário, nós não podemos ter um sistema legal que a cada mudança de ministro do Supremo muda o entendimento sobre um tema tão sensível como a questão da prisão em segunda instância. Então nós vamos dar uma solução definitiva para isso. Agora, essa solução definitiva, se vier por meio de uma emenda constitucional bem clara, ela poderá retroagir sobre casos já em andamento? Esse é um debate acadêmico. Vários doutrinadores já estão publicando opiniões sobre isso. O entendimento é, se a natureza da mudança for meramente processual, ela pega no meio do caminho. Se ela for de natureza material, ela só vale para novos processos. Eu acho que é melhor a gente ouvir um pouco mais, consultar um pouco mais especialistas sobre a matéria para construir sobre isso. Muitas pessoas entendem que se trata de um direito fundamental, que foi colocado lá em 88, que qualquer brasileiro tem o direito de recorrer na primeira, na segunda, terceira, até o Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ser resolvido esse problema? Fernando, eu vou tentar explicar isso sem ser técnico para que o telespectador possa entender. O que o artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, que são os direitos e garantias fundamentais, estabelece? Estabelece um princípio chamado presunção de inocência. O que o Supremo entendeu agora em 2019? Que a presunção de inocência tem como condição para a prisão o trânsito em julgado. Explica o que é trânsito em julgado. É quando não cabe mais nenhum recurso. Ou seja, todos os recursos. Ou seja, até o Supremo. Não necessariamente, porque a pessoa, é isso que as pessoas confundem. A pessoa pode não recorrer. Se a pessoa não recorrer, o trânsito em julgado acontece na primeira instância. Se ela recorrer para o tribunal condenar e ela não recorrer para o STF, o trânsito em julgado acontece na segunda instância. Mas o direito ela tem. Então, o trânsito em julgado está em não haver mais recurso. Ponto. Certo. Isso é o trânsito em julgado. O que permite, para a grande maioria das pessoas, em especial para os mais ricos, que pagam melhores advogados, recursos intermináveis até o Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um outro princípio que ele está agregado à presunção de inocência, que é o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Que qualquer pessoa condenada tem direito a uma revisão desse julgamento por um órgão colegiado, por um órgão que tenha mais de um juiz. Só que o princípio é do duplo grau de jurisdição, não é do triplo, do quádruplo ou do quíntuplo. Vamos pegar um processo trabalhista. Você tem a condenação do juiz de primeiro grau, recorre para o Tribunal Regional do Trabalho, recorre para o Tribunal Superior do Trabalho. Dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ainda cabe recurso para o STJ e para o STF. Então, é quíntuplo grau de jurisdição. Não é isso que os tratados internacionais de direitos humanos garantem. O que os tratados internacionais de direitos humanos garantem, e incorporado no Brasil, porque o Brasil é signatário, é duplo grau. Nós vamos garantir que todo mundo tenha direito a uma revisão por órgão colegiado. O fato é que parece que a Constituição brasileira teve uma interpretação mais elástica dessa possibilidade de recursos e estendeu a expressão trânsito em julgado até o Supremo. Aí é que, vamos dizer, está o perigo de o Congresso aprovar uma emenda constitucional e isso acabar no Supremo e o Supremo ter que julgar de novo? Na verdade, em momento nenhum, a Constituição fala em trânsito em julgado até o Supremo. A Constituição, ela cria dois recursos, que é o recurso especial para o STJ e o recurso extraordinário para o STF. E a proposta de emenda constitucional do deputado Alex Manente, ela tem como objetivo justamente extinguir esses dois recursos.
O recurso especial, a existência do recurso especial não é cláusula pétrea. Ele já não existiu no passado. A existência do recurso extraordinário não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? É presunção de inocência, ou seja, só pode ser preso até o trânsito em julgado e duplo grau. Garantindo duplo grau, o processo pode transitar em julgado. Tanto que a origem dessa PEC, ela não é uma inovação. Essa PEC foi apresentada pelo ex-ministro César Peluso em 2011 e tramitou no Senado. Eu já consultei alguns ministros do Supremo, vários presidentes de tribunais, e eu vejo uma pacificação muito grande em torno dessa proposta. Agora, sem dúvida, estiveram aqui nessa cadeira, aqui no Poder em Foco, no SBT, junto com essa parceria editorial com o Poder 360, alguns ministros do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e muitos sugerem o seguinte, que é impossível, mesmo que a PEC, que a emenda constitucional seja aprovada, que alguém seja impedido de ir ao Supremo questioná-la. E que, no final, a palavra vai acabar sendo do Supremo para dizer se essa emenda vale ou não vale. Será que isso daí não vai, então, se estender para sempre? Porque daí, de novo, o Supremo fala uma hora que a emenda vale, depois pode aparecer outro Supremo com outra composição dizendo que não vale? Eu tenho absoluta tranquilidade de que, na PEC 199, no texto como foi construído, apenas extinguindo o recurso especial e o recurso extraordinário, alterando os artigos 102 e 105 da Constituição, não há nenhum arranhão de inconstitucionalidade. Então, eu tenho absolutamente tranquilidade de que, se esse for o caminho que a Câmara dos Deputados entender e que o Senado confirmar, nós vamos dar estabilidade para o nosso sistema judiciário e, principalmente, entregar ao país um judiciário mais rápido, que combata a impunidade, que faça as pessoas resgatarem a sua confiança nas instituições. Não dá para as pessoas desesperançarem, Fernando. O que está acontecendo hoje, você vê hoje... O cidadão descobre um estuprador, não sei o que, o povo vai lá e mata. Lá no meu estado mesmo, acabaram de invadir a delegacia. No Amazonas, acabaram de invadir uma delegacia numa cidade do interior e tirar de lá um preso e espancar até matar. Então, peraí, nós vamos permitir que o nosso país chegue à barbárie? Por que que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas estão desesperançando das instituições, desesperançando do Poder Judiciário. Não, é melhor eu fazer justiça com as próprias mãos, porque se eu esperar o Judiciário não vai ter condenação nunca. Acredito que com essa PEC nós vamos oferecer uma justiça mais confiável. Isso vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para o Poder Judiciário, que vai voltar a ter a confiança da população. Vai ser bom para a população porque vai ter soluções mais rápidas para os seus conflitos. E vai ser bom para o Estado, porque com soluções mais rápidas você tem menos olho por olho, dente por dente. Você tem menos justiça com as próprias mãos. Eu acredito muito nessa PEC como... Eu não digo que ela não é só a PEC da prisão em segunda instância. Essa PEC ela vai ser a maior reforma do Poder Judiciário dos últimos anos. Será um tema de debate, eventualmente, após a promulgação dessa emenda, se casos em andamento poderão ter a eles aplicada a nova regra, como no caso do ex-presidente Lula. O senhor acha que daí isso caberá ao Judiciário decidir? Não, a própria comissão vai decidir após ouvir especialistas nas audiências públicas. Agora, não vai decidir sob a lógica de prende ou solta o ex-presidente Lula. Não é isso o objeto da PEC. Eu vou repetir, um bom caminho para uma lei ruim é uma lei dirigida para alguém. Lei dirigida para prender ou soltar uma pessoa especificamente só existe em estado de exceção. E nós não vivemos num estado de exceção. Então, eu não estou preocupado se vai prender ou se vai soltar o ex-presidente Lula. Eu estou preocupado em entregar ao país um poder judiciário mais rápido, que prenda mais rápido qualquer um que cometa crime. Será que não é mais fácil aprovar uma emenda constitucional dessas, dizendo, olha, tudo bem, a gente teve esses problemas, mas vamos fazer valer daqui para frente? Isso nós vamos avaliar nos debates da comissão. Politicamente não seria mais fácil? Eu acredito que sim, mas nós vamos avaliar no debate da comissão, porque esse não é só um debate político, esse é um debate técnico também. É um debate se a natureza da mudança é processual ou é material. Então, tem um debate técnico de conteúdo também que nós não podemos
esquecer, sob o risco de nós dizermos que só vale para frente e o Supremo entender que vale no metade. Então, nós vamos tratar isso com muita prudência, com muito cuidado. Para encerrar esse tema, primeiro semestre de 2020, a expectativa é que até abril, maio, a comissão já tenha concluído para ir ao plenário da Câmara, é isso, não é? Essa é a expectativa. Nós organizamos o cronograma de audiências públicas até a última quarta-feira de março. Após isso, iniciaremos os debates e a votação. A minha experiência como presidente da Comissão da Reforma da Previdência me diz que os trabalhos da comissão eles têm que ser sempre coordenados com o plenário. A comissão tem que concluir os seus trabalhos quando já tem a segurança dos votos suficientes no plenário. Por isso, a gente teve uma votação esmagadora na reforma da Previdência, porque estava madura para ser votada. Essa é uma proposta que já inicia muito madura, já tem muito apoiamento em torno dela dentro da Câmara, e eu quero tranquilizar o povo brasileiro de que nós vamos entregar um poder judiciário mais célere e diminuir esse sentimento de impunidade que assola o nosso país. Reformas importantes em 2020. O senhor presidiu a Comissão da Reforma da Previdência, tem uma experiência para sentir o pulso do Congresso. Neste ano de 2020, o senhor diria de maneira realista, um ano que tem eleições municipais, quais seriam as reformas que poderão ser aprovadas pela Câmara e depois pelo Senado? Eu acho que haverá um esforço muito grande em relação à reforma tributária. Não é uma matéria simples. A reforma tributária ela gera muitos conflitos federativos, conflitos com os estados e muitos conflitos setoriais, com setores da economia. A PEC 45, mesmo que tramita na Câmara, tem uma resistência muito grande do setor de serviços, tem uma resistência muito grande de alguns setores. Qual é a PEC 45? A 45 é a que tramita na Câmara, de autoria do deputado Baleia Rossi, que tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eu acho que a reforma tributária é a única reforma possível de andar nesse primeiro semestre. A reforma tributária, como o senhor disse, ela contraria, vamos dizer assim, interesses muito diretos e específicos. Não é um pouco de otimismo achar que é possível aprovar num ano curto, vamos dizer assim, como esse, por causa da eleição? Eu sempre disse que toda reforma previdenciária que chegou na Câmara, apesar de eu sair em primeiro mandato, mas eu acompanho isso há muito tempo, toda reforma previdenciária que chegou na Câmara saiu alguma coisa. Nunca saiu algo tão estruturante como a que nós fizemos agora, mas sempre saiu alguma coisa. E toda reforma tributária que chegou na Câmara nunca saiu nada. Exato. Então, é um tema mais difícil, mas os sinais dos presidentes me fazem crer que esse será o tema prioritário do primeiro semestre. Se chegaremos a um consenso de um projeto, a PEC 45 mesmo é muito ruim para o meu estado, para o estado do Amazonas. Então, a gente tem resistência. Eu tenho defendido que uma premissa para que a gente consiga fazer essa PEC andar é acabar com a ideia de aprovar um IBS nacional. O que é um IBS? É um imposto único nacional. Nós só teríamos um imposto sobre consumo. Não é um imposto único, é sobre consumo, só teríamos um imposto. Hoje nós temos o IPI, aí temos contribuições, o PIS/COFINS, temos o ICMS, que é do Estado, e ISS, que é dos municípios. Isso tudo viraria um imposto só. E aí tem questionamentos, inclusive, constitucionais, porque isso retiraria dos estados o poder de tributar, que é da essência do sistema federativo, que é cláusula pétrea, por força do artigo 60 da Constituição. Então, eu tenho defendido de que um bom caminho para chegar a um acordo é fazer o que se chama de um IVA dual, um imposto sobre valor agregado, mais um imposto federal que unifique o PIS/COFINS e o ICMS, e o imposto, o IPI e o PIS/COFINS, e o imposto estadual que unifique o ICMS e o ISS. Eu acho que aí você manteria a autonomia federativa dos estados e municípios e teria um clima melhor para estruturar a proposta. O senhor mencionou o seu estado, o estado do Amazonas, que tem a Zona Franca de Manaus, que está protegida aí até o ano 2073, salvo o melhor juízo. Sim. A Zona Franca de Manaus, tem várias estatísticas, consumiria mais de 20 bilhões por ano em subsídios, em incentivos fiscais para as empresas que estão lá. Esse tipo de política é o melhor para desenvolver Manaus e o Amazonas? Primeiro, tem uma injustiça com o estado do Amazonas. O estado do Amazonas é dos poucos estados da federação, dos pouquíssimos estados da federação, que recolhe mais tributos federais do que recebe repasses voluntários e obrigatórios da União.
Só isso já serviria de motivo para justificar a Zona Franca de Manaus. Mas deixa eu perguntar uma coisa da Zona Franca. A gente ouve falar que tem uma empresa lá, volta e meia, né? Que sai uma reportagem, importa a maioria das peças da China, chega lá, coloca um pingo de solda, fala que fabricou na Zona Franca de Manaus, oferece pouco emprego. É isso que acontece? Fernando, nós já até tivemos problemas nisso, mas hoje todo mundo que visita a Zona Franca sai completamente descontaminado dessa visão, que no fundo é uma visão preconceituosa. O que nós precisamos entender é que todos os países do mundo de dimensões continentais têm políticas de desenvolvimento regional. Todos. Como que os Estados Unidos diminuiu a diferença entre Norte e Sul, Fernando? Os Estados Unidos diminuiu a diferença entre Norte e Sul com renúncia fiscal. Agora, não seria melhor, deputado Marcelo Ramos, um estado lindo como é o Amazonas, usar os 20, 25 bilhões por ano para incentivar de maneira maciça a indústria do turismo sustentável, que é a vocação, uma das principais do estado do Amazonas? O turismo no Brasil gera o PIB da Zona Franca. Pois então você, porque no Brasil inteiro. É atrofiado. Então, você entender que é possível migrar um modelo, a questão, eu não acho que um modelo como esse seja sustentável eternamente. Todas as políticas de desenvolvimento regional têm que ter tempo para acabar. Agora, não vai ser acabando com a Zona Franca num dia, deixando 2 milhões de habitantes em Manaus e 4 milhões de habitantes no Amazonas, que no outro dia nós teremos um novo modelo de desenvolvimento. Mas não seria o caso de incentivar de maneira mais vigorosa Eu o turismo acredito que nós sustentável? temos que incentivar não só o turismo sustentável. Eu colocaria o turismo sustentável no terceiro item. Eu colocaria no primeiro item uma nova indústria, a indústria da biotecnologia. Só que isso também não se faz num passe de mágica. A floresta é muito rica, a floresta tem milhões. Não, a floresta não tem riqueza nenhuma, porque não tem nada que você tire de lá e coloque na prateleira do supermercado para vender. Tem que fazer pesquisa aplicada para transformar o que existe lá em produto para a prateleira do supermercado, para a prateleira da loja de cosméticos, para a prateleira da drogaria. Primeiro isso. Então, precisa de investimento em pesquisa para desenvolvimento da bioindústria. Depois... E o segundo item, que eu colocaria ainda antes do turismo, é algo que está avançando já muito lá por conta dos recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, que é a indústria de software. A indústria de software ela é alocacional. Ela não importa se o Amazonas é longe, ela não precisa de estrada, ela não precisa de aeroporto, ela não precisa de porto. O CIDIA, que é um desses institutos de pesquisa, transferiu da Índia para Manaus a produção de todos os softwares dos celulares de sistema operacional Android do mundo. Está lá em Manaus. Então, se nós tivermos investimento em pesquisa aplicada na área de biotecnologia, utilizarmos os recursos de P&D para uma indústria robusta de software, até porque hardware é um negócio que vai acabar, não tem jeito, nós vamos dar sustentabilidade para a Zona Franca de Manaus e ela passará a ser menos dependente de incentivos fiscais. E turismo? Agora, é uma injustiça você querer colocar a conta do déficit fiscal no Brasil na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus já significou 15% de toda a renúncia fiscal do país. Hoje significa 8%. Está em decréscimo. E é óbvimo que um modelo Mas desse... não está em decréscimo porque aumentaram os outros? Não. Está em decréscimo. Porque o que tem na frente da Zona Franca? Você tem na frente... E tem um outro detalhe importante. A renúncia da Zona Franca ela é uma renúncia de consumo. O que significa? O empresário tem que montar a fábrica, comprar equipamento, contratar pessoas, comprar os insumos, transportar para o vendedor no comércio do varejo e só aqui ele tem a renúncia. No Brasil, as maiores renúncias são simples, que não é uma renúncia de consumo. Basta você abrir e não ultrapassar aquele teto que você já tem a renúncia. Né? As desonerações de imposto de renda, que também não é renúncia de consumo. Então, nós estamos comparando uma renúncia que gera emprego, que gera atividade produtiva, que gera riqueza, com uma renúncia que não gera nada. Não é verdade, não é, deputado? Porque o Simples, uma empresa que está no regime do Simples, se pagasse o imposto como uma grande, também não produziria vagas de emprego. Eu não sou contra o Simples. Agora, há vários estudos que dizem
que um dos problemas do nosso baixo índice de produtividade é o Simples. Porque o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo hoje empresas que não crescem para ultrapassar o Simples e uma outra situação inusitada, que é a mesma pessoa abrindo 3, 4 empresas para que todas sejam optantes do Simples. Então, nós temos ali um redutor dos nossos índices de produtividade que são ridículos. Mas eu não quero contrapor a Zona Franca com o Simples, até porque eu acho que o Simples é um modelo que precisa ser valorizado. O que eu quero dizer é que é injusto comparar uma renúncia de produção e de consumo de uma renúncia que não pressupõe produção e consumo, como, por exemplo, as desonerações de imposto de renda. Talvez essa seja mais clara que o Simples. O governo federal baixou um decreto reduzindo o crédito de IPI do polo de concentrados na Zona Franca de Manaus. Aquelas empresas de refrigerantes, de cerveja, como Coca-Cola e Ambev, que fazem lá os seus concentrados, o xarope que vai nessas bebidas, e eles perderam esse incentivo. A Pepsi já anunciou que sai da Zona Franca. Já saiu. Já saiu. O senhor acha que as outras empresas devem seguir o mesmo caminho por causa desse decreto? O que acontece? Todo o concentrado de refrigerante do Brasil é feito na Zona Franca de Manaus. Né? Mesmo a indústria do Paraná... A Pepsi foi para o Uruguai. Foi para o Uruguai. Eu vou chegar nisso. Mesmo a indústria do Paraná, que é quem mais conflita com esse crédito presumido de IPI dos concentrados lá, ela compra de Manaus. Então, primeiro, todo é feito lá. Esse crédito tributário já foi de 40%. Baixou para 20%, baixou para 16%, baixou para 8%. Quando baixou para 8%, a Pepsi saiu. A Pepsi não saiu e foi para o Paraná. A Pepsi saiu e foi para o Uruguai. E agora baixou para 4%. Há uma tentativa aí de diálogo com o presidente para estabelecer em 8%, que eu acho que é um percentual sustentável. Com 8%, a gente consegue manter essas indústrias lá. Com menos de 8%, eu não tenho dúvida de que o caminho, talvez não imediato, mas o caminho imediato da Ambev e da Coca-Cola será a saída de Manaus por um motivo simples. Desequilibra a conta na produção do concentrado. E é muito simbólico você perder as 2 maiores indústrias de bebidas do mundo. Mais do que isso. As pessoas falam que o concentrado gera pouco emprego. E é verdade, gera pouco emprego direto à indústria de concentrado. No entanto, os empregos da Ambev e da Coca-Cola na produção do refrigerante e das bebidas são decorrentes da indústria de concentrados lá. A Jaioro planta cana-de-açúcar e guaraná em Presidente Figueiredo, gera ali por volta de 2.000 empregos, alguns permanentes, outros temporários. Só planta porque tem a indústria de concentrados lá. Há uma grande economia de agricultura familiar do Guaraná em Maués, porque tem essas indústrias lá. Então, nós temos em cadeia, com a perda desse setor de concentrados, a tendência a uma perda na ordem de 7.000 empregos. E o homem da Amazônia, ele vai sobreviver. O problema é que as pessoas ignoram que, enquanto em qualquer região do país você pode explorar 80% do seu imóvel rural com agricultura, lá só pode 20%. E vai conseguir licenciar 20%. Então, o homem, pelo seu instinto de sobrevivência, se não tiver indústria, ele vai sobreviver da agricultura, da pecuária, do extrativismo, e essas são atividades muito agressivas ao meio ambiente. Deputado, vamos falar um pouco de Câmara dos Deputados. Existe uma regra no Congresso que o presidente da Câmara e do Senado podem ser eleitos e reeleitos se mudar a legislatura, ou seja, se tiver uma eleição ali no meio. O presidente Rodrigo Maia está lá já há 1 ano, este ano completa o 2º ano. Existe um movimento entre senadores e deputados para permitir que Davi Alcolumbre no Senado, Rodrigo Maia na Câmara, em 2021, em fevereiro, que é quando tem a eleição, sejam reeleitos. O senhor é a favor ou contra essa regra? Olha, o presidente Davi Alcolumbre e os senadores, eu até vejo realmente movimento nesse sentido, mas na Câmara eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. O que se ouve na Câmara é que o presidente Rodrigo Maia não tem interesse nisso. Nós temos muita confiança no presidente Rodrigo Maia e quando ele diz que não tem interesse disso, isso deixa de ser pauta dentro da Câmara. Então, eu considero que esse é um tema que não é dos mais relevantes para o país se preocupar agora. Acho que o país tem coisas muito mais importantes para tratar. Existe uma interpretação dupla sobre isso. Uma é que é necessário mudar a Constituição para permitir essa reeleição. A outra é que não.
basta uma reinterpretação legal e isso será possível. Não, o que o senhor entende? Nós não podemos levar o parlamento brasileiro para o achincalhe, que se fale em apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional e mudar a Constituição é um debate republicano legítimo que se faça. Agora, mudar a interpretação do que está muito claro na Constituição, aí seria levar o parlamento ao achincalhe e eu tenho certeza que ninguém tem interesse nisso nesse momento da história do país. O seu partido, o Partido Liberal, que chamou Partido da República até outro dia, voltou a chamar Partido Liberal agora, pertence a um grupo de centro, alguns falam centrão. Esse grupo grande de deputados tem hoje nomes para propor para a sucessão de Rodrigo Maia e o senhor também se coloca nesse grupo que gostaria de presidir a Câmara? Olha, esse grupo é o grupo que hoje dá estabilidade para o funcionamento da Câmara, esse grupo é o grupo comprometido com as reformas que o país precisa para sair dessa crise e voltar a crescer. Foi o grupo que assumiu o protagonismo na aprovação da reforma da Previdência e que vai assumir em todas as propostas que o governo encaminhar, que sejam boas para o país e que ajudem o país a tirar 12 milhões de desempregados do desemprego, a tirar a indústria que respira sobre o aparelho dessas dificuldades para que volte a crescer. Então, é um grupo comprometido com a retomada do crescimento no nosso país. E óbvio que tem nomes para a sucessão do presidente Rodrigo Maia. Se ouve falar na Câmara do deputado Arthur Lira, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, deputado Baleia Rossi, do MDB, o deputado Elmar Nascimento, do DEM, deputado Marcos Pereira, que é o atual vice-presidente do Republicanos, e eu fico feliz de que no meu partido seja cogitado o meu nome. Eu sou um deputado de primeiro mandato, lá do estado do Amazonas, nós só somos 8 entre 513. O simples fato de ser lembrado para isso é uma honraria. Mas eu tenho duas premissas, Fernando. A primeira é que para tudo na vida existe uma fila, e tem gente que está lá mais tempo do que eu. E a segunda é de que a sucessão do presidente Rodrigo Maia não pode ser esticada ao ponto de implodir esse grupo que dá estabilidade para a Câmara. Então é preciso grandeza de todos, saber a hora de avançar, saber a hora de recuar e, acima de tudo, colocar responsabilidade com o país acima das vaidades pessoais. Deputado, a aprovação do Congresso, ela é baixa. É historicamente baixa. Agora está um pouco mais baixa do que o normal. No final de 2019, na virada agora para 2020, 45% de rejeição, só 14% de aprovação. O que o Congresso pode fazer de gesto para a sociedade para explicar melhor a sua importância? É um dos 3 poderes e ter uma aprovação melhor. Acho que primeiro tem uma pequena cota de injustiça nisso. Não é uma pequena cota de justiça. Estou ressalvando como pequena. E por quê? Porque as pessoas colocam pouco na conta do Congresso medidas fundamentais para a vida do país. O Congresso esse ano aprovou reforma da Previdência. 2019. Reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica, Regime Especial Tributário do Minha Casa Minha Vida. Está mudando a natureza do FUST para permitir a utilização de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações em telefonia e internet em áreas remotas de baixo IDH, Lei do Saneamento. Então, esse ano o Congresso prestou um relevantíssimo serviço ao país, mas as pessoas colocam pouco na conta do Congresso. Há uma tradição nos últimos anos de achincalhar o Poder Legislativo, e isso faz parte de uma estratégia também de atrofiar ainda mais o Poder Executivo, né? Porque o Poder Executivo já é muito forte. Lá no Montesquieu ele já cria o sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, porque naturalmente o Executivo é mais forte do que os outros, porque executa o orçamento. Mas da nossa parte, é preciso uma mudança de conduta também. Eu acho que nós precisamos de gestos de austeridade. O Poder Legislativo brasileiro custa muito ao país. Custa quanto, deputado? Eu não sei dizer quanto custa o conjunto do Poder Legislativo. O que eu posso dizer, por exemplo, a Assembleia Legislativa do meu estado. Eu fui deputado estadual. De vez em quando eu tinha conflito com os deputados lá. Na Assembleia Legislativa do meu estado tem... Do Amazonas. Tem quadra poliesportiva, piscina aquecida, sala de informática, creche. Isso não é função do Poder Legislativo. Se ela tem tudo isso, é porque ela está recebendo mais do que precisa para o exercício da atividade parlamentar. Então, acho que o que a Câmara dos Deputados precisa fazer é fazer um balanço e tomar medidas de austeridade
que faça o poder legislativo custar menos para o país. Se você tiver 100 deputados, mas gastar o mesmo orçamento de hoje, isso não muda nada. Tem uma outra medida que está em tramitação no Congresso, que é o chamado Pacto Federativo, que também tem uma medida que não vai trazer uma economia gigantesca, mas seria um gesto político dos políticos. Por exemplo, são cerca de 2.000 cidades, o Brasil tem 5.700 cidades. Sim. Cerca de 2.000 cidades não tem receita, vivem de pedir dinheiro para Brasília. Essas cidades que não têm receita, com menos de 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, 2.000 cidades, menos de 5.000 habitantes cada uma, seriam incorporadas aos municípios vizinhos maiores. Acabaria a Câmara Municipal, prefeito, vice-prefeito, secretários, assessores, porque essas cidadezinhas vivem para pagar o salário dos vereadores e do prefeito local. O senhor vê uma chance de algo assim ser aprovado? Acho que nós tivemos um problema lá atrás, né? O Brasil criou municípios com 800 habitantes. Então, nós temos aberrações construídas no nosso país, fruto de um momento em que havia pouco controle da atividade política. Se o melhor caminho é voltar atrás para isso, eu não tenho convicção formada, apesar de que não atingiria o meu estado. O meu estado, eu acho que não tem nenhum ou tem um município com menos de 5.000 habitantes. Agora, por exemplo, se lá no Rio Juruá tivesse um município com 4.500 habitantes, eu lutaria para que continuasse o município. Por quê? Se Urunepé tivesse 4.000 habitantes, eu lutaria para continuar o município. Porque de Manaus para Urunepé são 15 dias de barco. 15 dias de barco. A cidade mais perto, maior, de Urunepé para Envira, são 2 dias de barco. Mas por que, então, que é necessário ter prefeito e Câmara dos Vereadores? Não pode ter aí um posto da prefeitura? Aí é outra história. Você pode enxugar as estruturas administrativas ou criar um novo mecanismo administrativo. Mas não é isso que vai resolver o Pacto Federativo. Eu tenho medo de solução simples para problema complexo. Solução simples para problema complexo é sempre demagogia. Porque o problema do Pacto Federativo não é esse. O problema do Pacto Federativo no nosso país é que nós criamos uma federação inusitada, que tem 3 entes com autonomia, né? É a nossa jabuticaba. Exato. Só no Brasil o município tem autonomia política financeira. Só que nós concentramos 60% da receita tributária na União, 26% da receita tributária nos 27 estados e 14% da receita tributária nos 5.750 municípios. De 88 para cá, os municípios receberam uma série de responsabilidades que não eram deles. Os municípios receberam creche, tratamento de resíduos sólidos, trânsito, só para ficar nisso. Portanto, você tem municípios com responsabilidade que o seu orçamento não é capaz de arcar. Por quê? Porque é melhor concentrar o orçamento na União e a União usa isso como instrumento de poder. Distribui conforme os interesses do governante da hora. Se nós queremos falar sério de Pacto Federativo, nós temos que acabar com as contribuições, acabar com o PIS/COFINS e unificar o IPI, porque o IPI divide entre os 3 entes federativos e o PIS/COFINS é IPI disfarçado e a União fica com tudo. Acabar com a CSLL, que é imposto de renda de pessoa jurídica, e transformar em imposto de renda de pessoa jurídica, porque distribui entre os 3 entes federativos. Ora, acabar município e manter a hiperconcentração da receita tributária na União não vai resolver nada do Pacto Federativo. Deputado Marcelo Ramos, estávamos falando aqui de imagem dos políticos, do Congresso. O senhor é a favor de manter o sistema de foro privilegiado para políticos? Não, eu sou contra. Eu acho que é algo que tem que acabar. Claro que temos que ter as devidas salvaguardas de proteção contra alguma arbitrariedade. Acho que a lei de abuso de autoridade já criou essas salvaguardas. Então, eu acho absolutamente desnecessário. Até porque, na PEC da segunda instância, nós vamos ter um problema se não mudar o foro privilegiado. Qual é? Por quê? Porque o que nós chamamos de segunda instância é a primeira instância para quem tem foro privilegiado. E todo mundo tem direito a um duplo grau. Então, o ideal para nós é que essa questão do foro privilegiado seja resolvido antes da votação. Não, antes. Antes. Porque já está pronto para votar. Entendi. Já está pronto para votar. Nós não queremos contaminar outro assunto lá. Se não votar e o foro privilegiado continuar garantindo o início do processo contra essas autoridades na segunda instância, nós vamos ter que excepcionalizar
para ter um recurso garantindo o duplo grau. O duplo grau é fruto de tratados internacionais de direitos humanos. A Argentina, inclusive, foi condenada há um tempo atrás por conta de que lá o absolvido em primeira instância e condenado em segundo não tinha recurso. E a condenação dele foi só em segunda. Então, nós estamos tendo muito cuidado com isso. O deputado Fábio Tradi, que é o relator. E a dificuldade dos brasileiros de entenderem o que são esses partidos todos? Temos mais de 30 partidos políticos, as pessoas não conseguem diferenciar muito bem. O senhor mesmo, ao que me consta, foi do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Aí agora está num partido, vamos dizer, de centro, o Partido Liberal. Como é que o eleitor entende isso? O meu caso específico, o meu eleitor entende, porque eu mudei minha forma de ver o mundo. Eu tive uma formação no Partido Comunista desde muito jovem, fiquei 16 anos lá, mas num determinado momento eu passei a enxergar de forma diferente, principalmente a economia. O senhor tem 46 anos. 46 anos. Entender que o Estado... Até quantos anos o senhor foi comunista? Eu fiquei no PCdoB até 91. Até uns 30 e alguma coisa. Então, o meu eleitor entende porque eu efetivamente mudei minha forma de enxergar o mundo. Se eu mudei minha forma de enxergar, é tipo um católico que vira evangélico ou vice-versa. Ele mudou a forma de enxergar a religião, ele muda de igreja. Não tem jeito. Não cabia o meu pensamento liberal na economia dentro do Partido Comunista. Eu tinha que trocar de partido. Então, agora o problema... No julgamento da fidelidade partidária, tem um voto primoroso do ministro Carlos Aires Brito, em que ele diz o seguinte, que a fidelidade partidária precisava estar acompanhada de mecanismos de democracia intrapartidária. Nós não temos partidos políticos no Brasil. Nem o seu? Nós estamos tentando aprender, nós estamos tentando refundar. Vou dar um exemplo. Eu fiz agora um curso do Renova BR, lá no INSPER. O que é o Renova BR? O Renova é uma ONG de preparar políticos, entendeu? Numa das instituições mais respeitadas do Brasil, que é o INSPER. Então, eles fazem captação de doações e usam isso para qualificar políticos. Eu fui lá para o banco da escola estudar. Alguns partidos estão conflitando com esses movimentos e eu tenho dito o seguinte, nós não temos que conflitar com eles, nós temos que aprender com eles. Porque, olha lá, o cidadão é eleito deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, governador. O partido dele não o prepara para o exercício disso. Tem uma parte que já veio preparada, mas muita gente precisa de preparo. Então você tem fundo partidário, você tem as fundações dos partidos. Então, nós precisamos refundar os partidos brasileiros. O seu partido, o Partido Liberal, é um partido que tem longa história no Brasil. Começou lá atrás, Álvaro Vale, não é? Aí mudou de nome. Agora o seu partido tem uma parte triste história, que foi o envolvimento com o chamado mensalão. Valdemar Costa Neto, que era o grande líder do PL, foi condenado, foi cassado. E consta que até hoje o ex-deputado Valdemar Costa Neto é uma pessoa influente dentro do partido. O senhor acabou de dizer que falta democracia interna, mecanismos democráticos nos partidos. Como resolver isso no seu próprio partido? Olha lá, eu sou um deputado de primeiro mandato, lá do estado do Amazonas. Eu sou o primeiro vice-líder do meu partido, fui indicado para presidir as duas comissões mais importantes. Sou um cara de 46 anos, não tinha convivência nenhuma com a direção do partido. Isso simboliza uma mudança. Um desejo do partido de oxigenar, de projetar novas lideranças. Acho que todo mundo está fazendo uma revisão. É verdade que o Valdemar Costa Neto ainda influi no partido? Se os partidos não se refundarem, os partidos deixarão de existir. Ou ficarão apenas com os filiados que querem disputar a eleição e não terão representatividade no seio da sociedade. É verdade que Valdemar Costa Neto ainda influi no PL, no Partido Liberal? O Valdemar, eu acho que é dos que aprendeu com todo aquele processo, né? O Valdemar se recolheu, hoje tem uma vida muito discreta e esse é o papel dele. A gente tem discutido na bancada com a direção do partido com a mais absoluta independência. Neste ano de 2020 haverá eleições municipais, todas as cidades brasileiras, com uma nova regra. É proibido haver coligação para eleição proporcional, ou seja, para vereadores. Então, candidato do partido X são só aqueles. Não pode ter partido X e Y juntos. Exatamente. Que efeito terá isso? E isso vai continuar a valer? Vão querer derrubar para 2022?
Primeiro, nós vamos ter um efeito educativo. Na eleição passada, por exemplo, para deputado federal lá no meu estado, o PCdoB coligou com o DEM. Então, o cidadão votou no DEM e elegeu o cara do PCdoB. E vice-versa. O povo não pode entender um negócio desse. Então, eu acho que tem um papel educativo importante. O segundo papel mais prático é que nós vamos ter uma explosão do número de vereadores. Manaus já foi a cidade que mais teve candidato a vereador no Brasil na eleição passada, em 2016, mais do que São Paulo. Só a minha coligação, eu fui candidato a prefeito, perdi no segundo turno, tinha 320 candidatos a vereador. Então, nós vamos ter uma explosão de candidatos a vereador. E eu penso que esse deve ser um processo irreversível, para que a população possa ter mais clareza do que cada candidato, do que cada partido representa. Para concluir bem direto, o senhor é candidato a prefeito de Manaus neste ano? Não, não sou candidato a prefeito de Manaus, eu tenho uma missão com o povo brasileiro, que é entregar a PEC da segunda instância, e eu não vou desviar da minha missão com o povo brasileiro e contaminá-la por interesses eleitorais. Eu não vou disputar a eleição em Manaus. Tem algumas forças já em Manaus em torno do seu partido e do Centrão que o senhor apoiaria? Não, não tem nenhum, até porque eu, inclusive, meu artigo, eu tenho escrito artigos e escrevi um agora dizendo da fraqueza do debate da sucessão em Manaus. Você tem vários candidatos, todos eles candidatos das suas próprias vaidades. Ninguém preocupado em ter um diagnóstico e uma solução para os problemas da cidade. E 2022, repete a polarização Bolsonaro contra o PT? Eu torço para que não. Eu torço verdadeiramente para que um candidato mais de centro, mais alinhado com esse pensamento equilibrado para o país, possa crescer e ocupar um espaço importante. Deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, muito obrigado por sua presença aqui. O senhor que é presidente da comissão especial que trata da emenda constitucional da prisão após condenação em segunda instância. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam. E eu quero tranquilizar o povo brasileiro de que nós vamos entregar um país, um poder judiciário mais rápido, mais efetivo e que resgate a confiança nas instituições. E eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui, e aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero a todos aqui e desejo uma boa semana.